Salve, salve, galera. Vamos para mais um vídeo no canal. Diretoria São Paulina mais amadora do que nunca. Precisamos conversar sobre isso, galera. É incrível, né? A forma com que o torcedor está sendo tratado. Essa história de check-in aí é um absurdo. O torcedor está sendo muito maltratado. A diretoria do São Paulo é a diretoria que mais maltrata seu torcedor, que mais faz mal ao seu torcedor de todos os times de Série A. Precisamos falar sobre isso. Declaração do Cicinho também muito relevante aí ontem no programa Arena SBT, que eu só assisto esse programa por causa do Cicinho, né? Porque de resto é Benja, Sheik, Mano da Estádio 97, só corintiano. Enfim, galera, Muricy Ramalho também precisamos falar do Muricy. Muita coisa acontecendo no São Paulo. O dia D é quinta-feira. Sobre a diretoria, rapaziada, sobre essa questão da burocracia de ingresso. Galera, é o seguinte, já começou tudo errado com essa história de cobrar R$ 110 do torcedor. Na crise que a gente tá, após 1 ano e meio sem ver o clube, qual seria o pensamento de uma diretoria justa com seu torcedor? Uma diretoria que se preocupa, que quer o torcedor perto da instituição, qual seria? Cobrar preços mais baixos, para lotar ali os 30% e sentir ali o apoio do torcedor, sentir o apoio do público, ver que o torcedor tá de volta em sua casa. Mas não, a diretoria do São Paulo pensa diferente, né? Vamos cobrar mais caro, vamos fazer menos torcedores ir ao Morumbi, porque uma coisa é fato, se você não é sócio torcedor e se você não é estudante, cara, fica inviável ir pro Morumbi nesse jogo. Primeiramente pelo valor do ingresso, R$ 110. Quem tem R$ 110 nessa crise que a gente tá hoje? Cara, só se o cara for rico. Mas o cara que é rico, ele já paga o plano mais caro do sócio torcedor e ele vai de qualquer forma no jogo. Então, assim, qualquer pessoa comum que não tem plano de sócio torcedor, que não é estudante, não vai assistir o São Paulo, não vai ver esse bando de vagabundo, esse catado em campo, esse time sem vontade, esse time amador jogar bola. Então, assim, o plano da diretoria, vocês estão de parabéns. Vocês conseguiram afastar o torcedor. Parabéns pra vocês. Aí não bastasse esses preços abusivos, não bastasse esse escárnio, esse desdém com o torcedor, o que eles fizeram? Vamos fazer um check-in, vamos atrapalhar mais ainda a vida do torcedor. Vamos fazer o seguinte, tem que ir no Morumbi dias antes do jogo para poder levar documentação, comprovar essa questão de vacinação, enfim. Vamos fazer o torcedor gastar um pouco mais, gastar com condução, ida, volta. Cara, é um absurdo, é um descaso com a torcida. E a gente simplesmente termina vendo isso e a gente não termina não fazendo nada. Eu ainda tenho o meu canal aqui que eu posso me expressar, mas muito torcedor se sente abafado, muito torcedor se sente ali sem poder expressar a raiva, o repúdio que sente em determinadas atitudes. Então, assim, é um amadorismo absurdo, beira o mau caratismo. Vai além do amadorismo. Então sai diretoria, entra diretoria, o descaso é o mesmo, a mesma forma de tratar o torcedor continua. E sinceramente não dá pra ver perspectiva, galera. Aí tudo bem, a gente mete o pau no Crespo e tem que meter mesmo, mas a culpa também não é só dele. Isso porque eu quero que ele saia. Porque eu sei que é muito mais fácil tirar o treinador, infelizmente, do que tirar 10 jogadores, 10 laranja podre. Ninguém vai. O pessoal fala, JF, a culpa não é do Crespo, a culpa maior dos jogadores. Eu concordo, a culpa maior dos jogadores. Os jogadores estão sem vontade, os jogadores não querem jogar. Porém, rapaziada, vamos tirar essa ideia da cabeça. Ninguém vai rescindir com 10 jogadores. Ninguém vai pegar e mandar embora 10 jogadores. Então, assim, não faz sentido. É tudo muito complicado no São Paulo. É tudo muito. A gente vê tudo muito indo para uma crise. É sempre o mesmo cenário, é sempre a mesma novela. Vamos falar da declaração do Cicinho, rapaziada. Abre aspas. Ninguém contesta a qualidade do Benítez, mas o Crespo está vendo o treinamento. Ele fica andando em treinamento, está insatisfeito. Aí chega lá no CT com chimarrão, vai tomar chimarrão lá na sua casa, no seu país. Fecha aspas. Assim, galera, eu vou ser sincero, eu não vou tomar partido, porque eu já vi gente defendendo o Benítez, gente ali dos bastidores do São Paulo, falando que é o Crespo que está dificultando a vida dele no São Paulo, que o Benítez tem sim vontade de permanecer, que o Benítez está sim se dedicando, e agora eu tô vendo essa entrevista do Cicinho. Então, assim, como eu não estou nos treinamentos, eu não estou vendo, eu não vou tomar partido qual lado tá certo, qual lado tá errado. Até porque os dois tá errado, os dois estão errados. A questão é o seguinte, que ficou visível, que é um fato já. Existe um racha aí, Crespo e Benítez, os dois não se batem. Até porque, galera, não faz sentido o Crespo preterir o Benítez, afastar o Benítez dos jogos, para escalar o Nestor no lugar dele. O Nestor não é um jogador de criação. Ele até, em alguns momentos do jogo, até consegue dar um passe ou outro tal. Mas nada demais também, que é um jogador bem mediano. Um jogador que precisa evoluir muito ainda. Mas enfim,
ele não tem um potencial que o Benítez tem. No máximo, o Nestor é um segundo volante ali que inicia, procura o início ali das jogadas ofensivas e tal. Só isso. Porque ele não é o responsável por armar o time. Ele não é o responsável por alimentar ali as jogadas ofensivas do time. Então, nada vai colocar na minha cabeça que o Crespo optou porque o Nestor joga mais do que o Benítez. Porque o Nestor ele se destaca mais nessa função nos treinamentos do que o Benítez. Crespo preteriu o Benítez, Crespo afastou o Benítez, porque não tem condições, os dois não estão se batendo. O problema não é quem tá certo ou quem tá errado, até porque quem sofre com isso é o torcedor. Quem se prejudica com isso é o torcedor. Então, pra mim, eu não quero saber quem tá certo ou quem tá errado. Eu quero saber que tá tendo esse problema e é um problema que precisa ser sanado. O São Paulo tá pagando o salário do Benítez. Então, assim, é um jogador que eu acho muito difícil o São Paulo contratar. Eu acho que, sinceramente, não vai ser agora, faltando 1 mês e meio para acabar a temporada, 2 meses, que ele vai começar a jogar pra caramba, que, sinceramente, enquanto o Crespo estiver no comando, eu acho difícil ele jogar. Mas a gente precisa de respostas, no mínimo respostas. Porque o que a gente tem é um bando de amador. A gente tem um presidente que tá com medo da torcida, um presidente que não tem a atitude que eu achei que teria. Sinceramente, eu me empolguei com o Casares. Eu falei, bom, eu sei que o Casares ele é lá da turma das antigas ali, de pessoas que destruíram São Paulo. Mas a gente termina, a gente é torcedor, a gente termina meio que dando uma segunda chance, né? Mas eu já vi que é tudo igual, é farinha do mesmo saco, não muda nada. É a mesma coisa. Não existe transparência, não existe clareza com o torcedor. Absolutamente igual. E do lado dele tem um incompetente, um cara que não entende de futebol. Modéstia à parte, rapaziada, eu entendo muito mais de futebol do que o Belmonte. Você que tá vendo esse vídeo aí, você São Paulino, você entende muito mais de futebol do que o Belmonte. O Belmonte não manja nada de futebol. Ele não tem a menor competência. Ele não tem condições de exercer cargo algum no São Paulo. E no caso ele é um manda-chuva, pior ainda. Então, assim, é um amadorismo imenso. E aí a gente vê, no caso, o Muricy Ramalho, que também vamos conversar aí agora sobre ele, no meio desse amadorismo. No meio desses caras que, sinceramente, são farinha do mesmo saco de gestões que afundaram o nosso clube. Só que o Muricy a gente sabe que não é farinha desse saco. A gente sabe que o Muricy é um cara que se importa com o São Paulo, é um cara que vive o São Paulo, é um cara são paulino. Porém, galera, no rumo que as coisas estão tomando, vai acontecer, o meu medo é esse, acontecer com o Muricy a mesma coisa que aconteceu com o Raí. Cara, eu vou ficar profundamente triste se eu chegar ao ponto de ter o sentimento que eu tenho com o Raí, que é um sentimento, tudo bem, eu entendo. Eu consigo separar que dentro de campo ele foi ídolo e tal, mas, cara, borrou esse sentimento, manchou. Mesmo eu separando, mesmo eu sabendo da importância dele como jogador, mas a última impressão dele, que foi aí como diretor do São Paulo, foi péssimo, cara. Então é um cara que eu não consigo mais ter aquele respeito. Eu não quero, eu morro de medo de chegar nesse ponto em relação ao Muricy. Então, pra não acontecer isso, Muricy, se você vê que você não vai ter poder de chegar no Casares e falar, ó, Casares, eu quero que, nem que seja a próxima temporada, porque todo mundo sabe que nessa temporada não vai ter jogador afastado mais. Mas nem que seja pra próxima temporada, chegar no Casares e falar, ó, Casares, eu quero que você afaste de 5 a 8 jogadores. Muricy, porque eu sei que você tem essa vontade. O torcedor sabe que você tem vontade de afastar jogador. Você sabe quem são os vagabundos, quem são as laranjas podres do São Paulo. Mas se você vê que não vai ter esse poder, Muricy, pede pra sair, cara. Vai embora. Não fique nesse barco com esses caras. Porque se de fato esses caras não te der poder, se de fato você não poder exercer essa forma de comando, cara, pode ter certeza que o barco vai afundar. Não afunda com esses caras. Não afunde com esses caras. Saia desses caras que não são competentes, não são profissionais. Porque você chegar com essas palavras que você vem falando ultimamente, né? Ah, se o jogador estiver insatisfeito, chega em mim. Se algum jogador estiver insatisfeito com algo que está acontecendo no São Paulo, chega em mim. Por isso, porra, todo mundo sabe que você não é inocente. Todo mundo sabe que você é um cara malandro, um cara vivido no futebol. Você não é um cara bobinho. Pô, você sabe que jogador de bola, os caras não vão chegar em você falando, eu quero que você rescinda meu contrato. Eu quero que você faça uma intermediação ali com a diretoria e eles rescinda e eu procuro outro time. Para, né, Muricy? Os caras não querem trocar a mordomia do São Paulo, o resort do São Paulo, ganhando aí seus 300, 400, 500, 600 mil por mês? Pra de repente tentar ser titular, sei lá, na Chapecoense, pra ganhar 150 mil reais?
Então os caras preferem ficar ali na reserva, os caras preferem ficar na resenha, preferem ficar ali no fute-mesa, do que chegar em você e falar que tá insatisfeito. Então para com isso. Se for pra ser esse Muricy que tá esperando a atitude do jogador, pede pra sair, cara. Pede pra sair, por favor. A gente quer um Muricy com atitude, que chega no jogador antes do jogador pensar em chegar em você. Enfim, galera, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, é sempre muito importante pra mim. O vídeo de hoje foi esse. Um salve pra todo mundo e vamos São Paulo.